Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui de volta a trazer para vocês mais uma mensagem desse livro maravilhoso, Lar Oficina, que traz mensagens de filhos, de parentes para os seus pais, mães e familiares. Hoje eu reservei para vocês uma mensagem de um jovem, por que não dizer jovem, 32 anos, né? Que desencarnou com essa idade, preparando-se para ser médico. O nome dele é Moacir, mais conhecido como Moacirzinho, e encontrou lá no Lar Oficina, a mãe, né? Encontrou lá no Lar Oficina com a dona Yolanda um apoio para chegar até o Chico e receber uma mensagem do seu filho. Uma mensagem muito linda que eu vou acompanhar aqui junto com vocês, a leitura. E peço que vocês, se gostarem, compartilhem com os amigos, com aqueles que estejam passando por um problema similar. Nós não temos mais o Chico aqui junto de nós, né? Mas existem outros médiuns pelo Brasil afora que estão trazendo mensagens psicografadas de extrema qualidade e limpidez, assim, né? De transparência em relação ao pensamento do espírito comunicante, tá certo? Mas cada uma delas é uma lição própria, uma lição particular para todos nós, né? Por isso que eu peço para, se gostarem, se inscrevam no canal, esse canal que está aparecendo aqui, ativem esse sininho de notificações para vocês receberem mais vídeos como esse, que tem o único propósito de ajudar pessoas, tá certo? A gente escolhe uma época, uma temática. Nós estamos agora com a temática dos filhos, vamos dizer assim, desencarnados para suas mães, mas a temática é mais variada possível, porque hoje nós temos situações muito graves, né, de suicídios, de pessoas jovens também, né, de pouca idade, aí tirando a vida, né, sem propósito pela vida. Então, o canal Reflexões Espiritualistas tenta levar para as criaturas humanas um pouco de propósito, um pouco da beleza que é viver nesse mundo que Deus nos deu, com tantas e tantas maravilhas. É só olhar o sol se pondo, ou um amanhecer em que o sol está iluminando todas as coisas, a natureza. É espetacular, né, gente? Nós sabemos que temos dificuldade, mas temos que olhar o lado bom da vida, olhar o bom e transmitir isso para os nossos filhos, transmitir isso para as pessoas que convivem conosco, para não entrarem na onda do pessimismo. Infelizmente, nós temos hoje uma mídia que vincula 90% das notícias ruins e 10% de notícias boas, né? Então, o que o nosso canal tenta fazer é modificar um pouco esse padrão, trazendo notícias boas, notícias que mexam com o otimismo das pessoas, com a esperança das pessoas de continuarem vivendo. E é por isso que a gente traz sempre essas mensagens aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o comentário da mãe do Moacirzinho, que aqui estava chamado como família Estela, né? Então a mãe dele disse assim: hoje estamos confortados pelas notícias recebidas de nosso filho. Queremos dizer àqueles que ainda não tiveram esse consolo que confiem e tenham fé em Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre e Senhor. Para quem está lendo nesse momento essas palavras de um pai e uma mãe que sentiram a perda de um filho pelo sofrimento causado, que as palavras dele, nosso filho, possam servir de estímulo a quantos casais como nós buscam na saudade viver a imagem da alegria dos momentos felizes em que nossas vidas, conquanto ainda o coração nos aperte, aprendemos a valorizar a beleza da vida
estimulados nessa força que é o amor na Trindade, Pai, Mãe e Filho. Então, foi um pouco do que a gente tentou dizer para vocês no início sobre o nosso canal, né? Vejamos as suas palavras, disse a mãe dele. Meu pai, não hospede a tristeza e viva, sim, contemplando a beleza que o Deus de amor colocou em toda a criação. Isso está lá na mensagem que nós vamos ler. Moacir Estela Júnior, médico, ao findar seus estudos, de medicina, apesar de sacrificado por sua doença, um tumor cerebral, e após várias cirurgias, com esforço conseguira sua formatura. Criara como objetivo ardente a pediatria. Sonhava cuidar de crianças. O pouco tempo que lhe restou de vida desfizera os seus ideais aqui na Terra. Deus, com a bondade infinita, permitiu que esse desejo fosse realizado na espiritualidade, segundo ele mesmo confirma, em trecho de sua mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, confirmando o seu ideal, o cuidado com as crianças. Porque ele vai contar na mensagem que está cuidando lá no mundo espiritual de nada mais, nada menos que 200 crianças. Vocês vão ver. E eis o que nos diz. No entanto, ao mesmo tempo, a esperança me dizia que as crianças me aguardavam. Ele disse na mensagem, Deus é misericordioso em qualquer circunstância, e quando seus filhos entram em colapso de sentimento. Sabíamos da existência de Chico Xavier, detentor de mediunidade cristã, caridoso, acima de qualquer pretensão, empenhado em servir a humanidade sofredora. No trabalho mediúnico, como tônica central, a caridade desfila entre os circunstantes necessitados do saber cristão como esclarecedora do sentimento que assola os corações angustiados, marcando a relação entre o homem e Deus. Aí cortou um pouquinho, mas eu estou lendo aqui para vocês. O auxílio da dor e as informações recebidas nos fizeram ver, que Chico Xavier não era simplesmente um médium. Há neste homem uma bondade e humildade muito grandes, qualidades essas que Jesus vem pregando há 2000 anos através do Evangelho e dos seus emissários de luz. Chico Xavier, cuja missão esclarecedora, educativa e missionária leva ao conhecimento do mundo os ensinamentos de Cristo. E na plenitude da sua consciência, na grandeza do seu coração, coloca-se na posição de um minúsculo cisco. Porque quando alguém brincava com ele, da capacidade mediúnica que ele tinha de ver, de comunicar-se com os amigos espirituais e tudo, ele falava, não, eu sou só um cisco. Brincando com o próprio nome, Francisco, ele chamava, não, eu sou só um cisco. Na doença do nosso filho, minha esposa esteve em Uberaba tentando falar com o Chico. Infelizmente não conseguiu. Aqui já é o marido falando. Na desencarnação de Moacirzinho, no desespero, foi-nos sugerido que procurássemos o médium de Uberaba. Indicado o lar oficina, onde minha esposa passou a frequentar, e através da bondade de Dona Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, que eu já comentei aqui para vocês, pudemos chegar até ele. Obrigado, querido amigo Chico, pela paz recebida. Olha bem, gente. Obrigado, querido amigo Chico Xavier, pela paz recebida. E a Deus por permitir sua existência entre nós. Essas são as palavras do pai de um jovem de 32 anos, que descobriu que ele está vivo lá no mundo espiritual. Então, o que o Chico proporcionava às pessoas é isso. Não tirava a saudade, que a gente sente dos parentes que se foram, mas tirava aquele peso, aquela angústia que aperta o coração, dando um pouco de paz, um pouco de esperança. E todo dia,
algum dia todos nós nos encontraremos lá na pátria espiritual, né? Mais cedo ou mais tarde alguns, mas nos encontraremos. Então, alguns esclarecimentos das pessoas que serão citadas aqui. O pai se chamava Moacir, a mãe Hilda Coelho, os irmãos Marcos, Marizilda e Márcia, a avó materna Ana Coelho. E ele menciona aqui, por curiosidade, né? E eu vou comentar com vocês uma coisa interessante, o irmão Camura, benfeitor espiritual, exercendo um maravilhoso trabalho de cura aqui na terra pelo médium Benedito na Casa de Caridade. Irmão Camura, Rua Marrei Júnior, 84, aqui não está dito, mas no bairro de Santana. Ele é amparado, o Moacirzinho é amparado lá na pátria espiritual pelo irmão Camura. E olha que curioso, nós, na década de 80, visitamos esse centro onde o irmão Camura atendia. Eu mesmo, posso falar para vocês, recebi um tratamento espontâneo de uma doença que eu nem sabia que tinha e tomei uma injeção no braço que nas mãos do médium não tinha nada, mas eu sentia picada e saiu uma gota de sangue. Então eu sou testemunha viva do trabalho que esse médium e desse espírito Camura fazia lá em São Paulo, no bairro de Santana. Várias e várias vezes fomos lá, uma caravana de pessoas aqui de Pindamonhangaba, visitar o irmão Camura, tá bom? Então achei muito curioso encontrar ele também aqui nessa mensagem. Aqui uma foto do Moacirzinho, né? Que desencarnou, nunca consigo ler essa data aí, 7 de junho de 84, tá certo? E vamos à mensagem dele. Ele diz assim: querido papai Moacir e querida mamãe Hilda, estamos no marco da saudade. 2 anos de distância, embora a gente saiba que a morte não existe. Então levou 2 anos para essa família receber a primeira mensagem. Olhem bem. Em pensamento, busco os queridos amigos Marcos, Márcia e Marizilda a fim de comungarem conosco a nossa alegria, a profunda alegria que Deus criou nos céus para o brilho da vida que vence a própria morte. Lembro-me de todos os detalhes. A aflição e a tristeza quase desesperadas em que o relógio marcava 10h30, mas em seguida a grande penumbra que me envolveu de todo voltou a luz do sol a brilhar para mim. Então ele está lembrando aqui os momentos finais da vida terrestre dele. Aí ele sentiu uma penumbra e logo em seguida, quando ele se libertou do corpo, a luz do sol voltou a brilhar para ele. É isso que ele está nos dizendo com poucas palavras aqui. A querida vovó Ana e outros amigos me lembravam velhas intuições. Sim, eu estudara, sabendo de antemão, estudara medicina, né? Sabendo de antemão que a morte me esperava para a nova lição. No entanto, ao mesmo tempo, a esperança me dizia que as crianças me aguardavam. O júbilo recobriu a saudade que me envolvia, num misto de tristeza e de alegria, com saudades dos pais e irmãos. Aqui, né, gente, não tem como a gente dizer, né, que a pessoa está plenamente feliz, porque a saudade da separação ainda é muito forte quando a criatura se despede assim tão cedo do corpo físico, né, deixando pais e mães aqui na terra, irmãos, né? Mas vocês vão ver que ele foi encontrando alegria em outras coisas no mundo espiritual, né? Ele diz aqui, olha: entretanto, a promessa que o trabalho me confortaria deu-me a ver o esplendor de um novo dia.
Demorei-me ainda algum tempo para obter a atenção mais clara e mais segura junto ao irmão Kamura. Aqui é que ele revela que o irmão Kamura estava ajudando ele nesse trabalho de autoequilíbrio que acontece lá no mundo espiritual. Olha bem que ele fala, para obter a atenção mais clara e mais segura, tá certo? Findo, porém, esse período de experiência e de serviço, passei para o berçário. Vocês sabiam que tem um berçário no mundo espiritual? Olha bem o que ele vai contar aqui. E continua sendo a luz de meu itinerário. 200 pequeninos que me esperam e me amam. Que mais quero além disso? Alguém pode estar espantado, mas como assim 200 pequeninos? São crianças, gente, que desencarnam com uma idade muito pequena e ainda não têm a consciência para recobrar a sua existência anterior. Então permanecem sob cuidados dos amigos espirituais até que aquela criança possa retomar a sua vida anterior e se encontrar como um espírito eterno que ele é. Então ele mantém, o perispírito mantém ainda a forma infantil. Então ele conta aqui, junto deles torno a encontrar minha infância e vejo mamãe Hilda a proteger-me em tudo com seus olhos de amor sobre as mãos de veludo. Chamam-me por tio, essas lindas crianças desterradas do lar em que nasceram. Tá vendo? Desterradas do lar em que nasceram. Porque às vezes a gente vê que desencarnou uma criança com 2, 3, 4, 5 anos de idade, a gente pergunta, e aí, o que vai acontecer com elas? É isso que acontece, ela é recebida no mundo espiritual e aguarda um despertar da sua própria consciência íntima de espírito eterno, mas enquanto isso não acontece, ela permanece no corpo espiritual de uma criança. São pequeninos internados que procuram o papai e a mamãe, vasculhando pavilhão a pavilhão, qual se estivessem procurando o próprio coração. E as perguntas chovem sobre mim. Tio Moacir, quando meu pai virá buscar-me? Tio Moacir, quero sair daqui sem esperar mais tempo, sem rumor, sem alarde, e voltar para os meus. Tio Moacir, onde está Deus que me mandou buscar do colo de mamãe? Tio Moacir, eu não quero ficar, quero partir. Tio Moacir, procure um carro que me leve de volta à casa em que nasci. O meu pai pagará qualquer despesas. Outras crianças brincam em plena natureza, mas me dizem baixinho: minha casa na terra tem muito mais beleza e mais carinho. Então, vocês vejam, gente, que não tem milagre. Essas crianças estão sentindo saudades dos pais, da mãe, do colo materno, do abraço do papai, da mamãe. Então, até que elas recobrem a sua consciência de espíritos eternos, precisam de cuidados, como nós daríamos a um órfão aqui na Terra, num orfanato. Então é tipo de um berçário, de um orfanato no mundo espiritual. E o Moacirzinho estava lá trabalhando com as crianças, tá certo? Que fazer, mamãe Hilda, senão doar-lhes mais amor, do amor que recebi do seu devotamento? Revejo-me pequeno em seus braços maternais, e eu que esperava tantas as histórias de meus pais, conto a essas crianças exiladas na outra vida, histórias e lembranças que não terminam mais. Conto-lhes tudo isso neste início de 3º ano de paz espiritual, tão somente no intuito de, enfim, agradecer-lhes quanto me deram em ternura, para que eu seja aqui um pediatra tio do coração. Olha bem como ele se define, um pediatra tio do coração. E agradeço-lhes, não apenas por mim, mas por todas as crianças aos quais
eu já consigo entregar todo o meu pensamento alegre e amigo, recordando a aventura com que o papai Moacir e a mãezinha Hilda me fizeram viver entre a fé e a ternura. Mamãe Hilda, estou bem, fique tranquila. Meu pai, não hospede a tristeza, viva assim, contemplando a beleza que o Deus de amor colocou em toda a criação. Sou feliz, trabalhando segundo me ensinaram. Todos os brindes que doaram hoje a criançada formam nessa noite um monte de alegria em minha estrada. Esses brindes que eles estão falando eram presentes que as mães levavam para os filhos de crianças de famílias pobres ali da região, né? Normalmente era junto do aniversário do Augusto. Então são presentes que ele está mencionando que as crianças receberam lá, né? Muito grato, eis que repito, por esse amor lindo e bendito com que me recordaram hoje com bondade e carinho, e saibam que prossigo a beijar-lhes de novo as mãos queridas, que continuo sendo com imensa gratidão e com imenso carinho o filho sempre reconhecido, Moacirzinho. Moacir Estela Júnior. Então vocês vejam, gente, quanta lição numa única mensagem. A própria situação espiritual dele, quanto tempo ele levou para se recuperar, o auxílio do irmão Kamura lá no mundo espiritual, o apoio da avó que foi recebê-lo, esse trabalho com as crianças desencarnadas. Olha quanta informação nós temos aqui, né? Que riqueza de informações que uma única mensagem que o Chico psicografou nos trouxe. E no fundo, a beleza desse filho poder estar falando tudo isso diretamente para os seus pais, né? Aplacando a dor da separação, da angústia, né? Da tristeza, fazendo com que eles tenham paz no coração e certeza de que o filho deles está mais vivo do que nunca e trabalhando com as crianças como ele sempre quis fazer. Como pediatra aqui na Terra, mas agora como tio pediatra Moacir lá no mundo espiritual. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Nós voltamos na semana que vem com mais uma notícia, né? Lá do mundo espiritual, do livro Lar Oficina. E fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Tchau.